Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da goleada do Atlético sobre a Tombense ontem no Independência e dos preparativos da equipe diante do São Paulo nesta quarta-feira pela Taça Libertadores. Também, é claro, Cruzeiro e Vila Nova, né? Cruzeiro e Vila Nova se enfrentam na quarta-feira também, só que às 8h30 no estádio do Mineirão. Comigo aqui no estúdio, Fernando Almeida e Guilherme Guimarães. Tudo bem com você, Fernando? Tudo bom? Oi, amigo internauta. Vamos falar aí um pouquinho do jogo do Atlético e fazer essas previsões aí, previsões meio mágico assim, né? Mas prognósticos, né? Boa, do jogo de Cruzeiro e Vila, falar o que a gente espera dessas duas partidas. E você, Guilherme? Hoje colocou até um banquinho mais alto, né? Mas a gente dá um jeito aqui para sempre deixar os comentários que o internauta gosta de ouvir. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o Esporte.com, um programa que nos bastidores aqui já começou quente, né? Só que eu não vou falar o que você falou, tá? Se você quiser participar conosco, internauta, basta acessar o portal Tempo Online e mandar a sua pergunta. Ou também pelo Twitter, @super_FC, né? Hoje eu tô um pouco devagar, né? Essa mensagem que você vê aí na tela. Vamos começar falando do Cruzeiro e do Vila Nova, Fernando, depois pra gente emendar no Atlético, que são dois assuntos do Atlético. O Cruzeiro vai poupar o time ou não contra o Vila Nova, Fernando? Parece que o Marcelo Oliveira falou que vai poupar alguns jogadores, ainda não especificou exatamente quais jogadores, mas vai fazer um mistão aí que eu acho que deve fazer mesmo. Dentre esses jogadores, Leandro Guerreiro e Borges, que estão pendurados com 2 cartões amarelos, ao meu ver, eles ficam realmente fora dessa partida. O Borges que tomou um cartão bobo, né, contra o Vila. Primeiro pro Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro pode ser suspenso para a final do Campeonato Mineiro? Isso. Seria uma ótima pro Cruzeiro, né? O torcedor do Cruzeiro, então, ia ficar muito feliz se esse rapaz jogasse. Né? O problema é que ainda não tem uma peça, o Marcelo Oliveira, pelo menos dentro do esquema que o Marcelo gosta de usar, para substituir o Leandro Oliveira. O Leandro Guerreiro. Tô misturando até os Leandro nomes. Oliveira sou eu, rapaz. O Leandro Guerreiro. Então é por isso o jogador que tem a confiança do técnico, aquela questão toda e o blá 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 que muita gente sabe do futebol. O Henrique seria essa peça, mas precisou passar por uma cirurgia novamente e vai ficar aí mais um longo tempo no estaleiro. E tem o Wellington também. O Wellington. Mas está voltando de lesão. Difícil também. E o Lucas Silva também, que o Marcelo Oliveira não confia tanto assim no jogador. Mas da base, né? Da base foi o que teve menos oportunidade, o Lucas Silva. Mas aí você vê, por exemplo, o amistoso que o Cruzeiro fez com o América na sexta-feira, um jogo treino, o Lucas Silva jogou, né? O América venceu, né? Pra lembrar aí o internauta, 4-0, 2 gols do Rodriguinho, que é uma das esperanças do América, que também tá reformulando o seu elenco pra Série B. Mas jogo é jogo, treino é treino, né? Existe esse ditado aí no futebol. É claro que a obrigação do Cruzeiro é vencer, seja jogo treino, amistoso. Mas nesse caso eu acho que a obrigação de vencer, na verdade, não era do América. Sim. Porque... Mas os jogadores que estão lá, os reservas do Cruzeiro, que estão vindo da base, que precisa mostrar pro treinador que pode ter uma chance da equipe titular, vai lá e me perde 4-0 pro América, que pra mim vai brigar pela Série C. Muita gente entrou, inclusive, fez o primeiro treino, né, coletivo com os novos companheiros do América. Exatamente. Nessa partida, né? Então pegou mal justamente por isso, porque muita gente fala que o Cruzeiro tem elenco, não só um time principal, mas também boas peças de reposição. Mas aí, nesse treino, de fato, eles deixaram a desejar e 4-0 foi um placar que chama a atenção. Acho que muito por isso que essa partida ficou aí na memória dos cruzeirenses. E o Dedé entrou, né? O Dedé jogou. O Dedé fez sua estreia, entre aspas, né? Se trata de um amistoso. E logo já foram 4? Mas igual eu disse, é difícil avaliar. Porque os reservas, apesar de porque a gente também não viu o jogo, né? Não, e tem um detalhe. Os reservas, eles jogam juntos no coletivo. Mas é diferente. E o time que jogou diante do América tem um certo entrosamento justamente pelos treinos que fazem juntos na Toca da Raposa. Mas aí é que a gente fala, jogo é jogo e treino é treino. Até mesmo de uma partida, os reservas, como o Lucas Silva, por exemplo, estão sem ritmo. Né? E no treino, eles tentam apurar essas questões. Então, é difícil também avaliar num conjunto, nessa questão do Cruzeiro. O que a gente tem que pensar, de fato, quais os tipos de peças que o Marcelo pode poupar
diante do Vila Nova, que precisa fazer 5 gols, o que é quase impensável, né? E o que fica a dúvida é essa, o Cruzeiro vai colocar um time todo reserva, sendo que os reservas não conseguiram ganhar do América, titular, sendo que o América não fez uma boa campanha no Mineiro, é por isso que fica essa dúvida. Todo reserva, o Marcelo Oliveira já falou mesmo que não vai colocar também, como você falou, uma coisa impensável, e o que você falou também deve tirar fora os dois pendurados, o Borges e o Leandro Guerreiro. Então, eu acho que ele também tem algumas outras tentativas que ele pode fazer no meio de campo, dar mais chance, tirar ali o Diego Souza, dar chance novamente para o Ricardo Goulart, que vem entrando muito bem. Então, tem algumas possibilidades que ele pode tentar aí nesse praticamente um jogo teste, né, para a final do Clássico Mineiro. Pois é, e o jogo, na verdade, acontecerá no Mineirão às 8h30 da noite, mesmo dia de São Paulo e Atlético. Torcer para que tudo ocorra bem na cidade, né, já que as duas torcidas vão sair de casa ao mesmo tempo, tomar cuidado com isso aí. Mas se tratando do Cruzeiro, o Cruzeiro tem a obrigação de vencer o Vila Nova em qualquer situação. Em qualquer jogo que o Cruzeiro faça com o Vila Nova hoje, o Cruzeiro tem a obrigação de ganhar. Eu acho o Cruzeiro, claro, já está classificado para a final, na minha opinião, 4x0 é uma distância muito grande, o Vila Nova tem que fazer 5x0. Eu não vejo no Vila Nova uma capacidade até motivacional para fazer esse placar, né? Eu acho que a motivação do Vila Nova agora é ganhar do Cruzeiro para conseguir a terceira colocação do Mineiro. Para acabar como campeão do interior, né? Isso, exatamente. Essa, para mim, é a motivação que eles têm. É realmente muito difícil, nem que seja uma vitória simples, que não daria a classificação para a final, mas daria essa questão do campeão do interior. Ainda mais jogar no Mineirão, por mais que o Cruzeiro entre com um misto. A gente já falou nos programas anteriores que tem bons jogadores como o Cho, um técnico inteligente, o Alexandre Barroso, mas realmente é difícil, ainda mais depois da última partida que eles mostraram jogar muito abaixo do nível do Cruzeiro. Para o que o Vila vinha apresentando nos últimos campeonatos mineiros, esse está de muitíssimo bom tamanho para a equipe. Claro, com certeza. Que conseguiu uma vaga na Série D após aí um bom tempo fora da competição nacional, conseguiu ter um destaque, uma projeção, até se a gente for pensar, nacional, o Vila Nova, né, por ter chegado aí nas fases decisivas do Campeonato Mineiro, por ter o Alexandre Barroso, que até conseguiu bastante espaço na mídia, por ser um treinador que mostrou um bom conhecimento de uso das tecnologias no futebol, né? Então, o Vila fez um bom papel, conseguiu a sua vaga na Série D, e agora o próprio Alexandre Barroso cita também, em breve aí, a matéria completa aí no Super FC, que os objetivos do Vila Nova eram: primeiro, classificar para a Série D e depois tentar algo a mais nas semifinais. Já que ficou muito difícil conseguir esse algo a mais nas semifinais, agora fazer um bom papel na Série D para, quem sabe, conquistar aí uma vaga na Série C do ano que vem. E será que vai conseguir? Porque o Vila Nova já teve uma situação dessa e caiu, né? Ele ganhou do Santa Cruz lá, ele conquistou a Série D e depois ele caiu, não foi? Não, mas esse foi o Tupi. Ah, não, desculpa, foi o Tupi, é verdade. A questão do Vila para a Série D é manter a base do time, principalmente o Cho, que já deu... o Cho deve ir para a segunda divisão. Que deve ir para outro time, a América mesmo querendo um jogador. O Cho é bem possível que o próprio América, dependendo das circunstâncias, fique com o jogador, né? São algumas informações que correm aí nos bastidores. Recentemente até eu estive no programa de televisão com o Cho e ele não quis realmente falar, mas ele confirmou que tem algumas propostas e que o próprio América o procurou. Então, depois de amanhã, né, a gente pode ter aí um desfecho em relação à situação do Vila Nova e do próprio Alexandre Barroso, que também não afirmou se permanece ou não no Vila Nova e disse que teve algumas sondagens. O problema do Vila Nova é que é um time sazonal, né? Joga a primeira parte da temporada no Campeonato Mineiro, mas depois o time se desagrupa, se desfaz, igual a maioria para dos tentar jogar a interior. Taça Minas Gerais no fim do ano. É por isso que a gente critica tanto o Campeonato Mineiro aqui, não pelo Campeonato Mineiro em si, mas por essa falta de organização que dá para os clubes tentar uma temporada mais longa, né? Tentar jogar o ano inteiro, porque é um pecado o Vila Nova ter essa situação, né? Fazer o último jogo na quarta-feira e não saber o que vai acontecer depois. Né? Não, mas no caso do Vila, em relação ao calendário, sabe. Não, só não sabe da questão mas como é que vai fazer? Pois é, mas como é que vai
essa situação? Porque a Série D começa quando? Em agosto, julho. Junho ou julho. Então, é um tempo, né? A questão é igual o Guilherme falou, é manter a equipe e conseguir subir para C, que aí vai ter uma constância no calendário. E aumenta os ganhos do clube, né? Porque a gente sabe que o Vila Nova certeza. Não tem uma renda, né, muito boa. Poderia ter até obtido uma boa renda se a Federação Mineira tivesse deixado o jogo acontecer no Independência. Não foi a Federação, foi o Ministério Público. Não, foi o TJD, né? O TJD da Federação. E depois, ainda na fase de classificação, o Vila também tentou mandar a partida de ida no Mineirão e não conseguiu. Então o campeonato ele precisa ser melhor regulamentado, ter essas diretrizes bem traçadas no começo, até para ajudar as equipes do interior. O que me preocupa mais, é uma preocupação além, né, nos times do interior, é o que está para acontecer lá em Patos de Minas, por exemplo. Uma unificação do Nacional, que está mal das pernas em relação a pagamento de salário, a informação que a gente tem, inclusive, que vem lá de Patos, e pode se unificar com o Mamoré, um time tradicionalíssimo, né? E vai pegar um Nacional, que é um time que foi criado há pouco tempo, só para conseguir disputar aí outras competições, tentar crescer. Isso é muita sacanagem do futebol. O Nacional não faz a menor falta. Não, o Nacional é um time de empresa. Por que os investidores que estão no Nacional não vão para o Mamoré? Para que isso? Construíram na cidade de Nova Serrana um estádio bacanérrimo em relação à questão de estrutura para um time do interior. O Vila Nova, por exemplo, que é tradicionalíssimo no futebol brasileiro, não só mineiro, pelas conquistas que já teve, o time centenário, tem um estádio horroroso. E o estádio de Nova Serrana, lá o Sapatão, que o pessoal fica zoando, é um estádio bom de estrutura. O Cruzeiro já jogou lá, o Guarani está mandando suas partidas lá, mas se o Guarani, que é de Divinópolis, não estivesse jogando lá no Sapatão, o estádio está parado. É difícil, né? Sapatão. É o nome comum que o pessoal deu na internet aí pro estádio lá, o Arena do Calçado. É difícil, meu Fernando. É muito difícil. Mas é verdade. Mas não, ok. Mas voltando um pouco ao Cruzeiro, o Cruzeiro tem um desafio interessante contra o Vila Nova, deve passar, e aí seria uma final diante do Atlético. É até complicado um pouco a gente analisar isso, porque ainda tem um jogo antes, né? Mas caso o Cruzeiro avance para a final, o Cruzeiro, na sua opinião, Fernando, seria favorito diante do Atlético ou não? A gente já falou isso em outros programas aqui. Para mim, o Atlético ainda continua com esse favoritismo pelas milhares de coisas que a gente já falou, mas o Cruzeiro, desde o começo do campeonato, igualou esse favoritismo, assim. Eu ainda acho ter esse leve favoritismo para o Atlético, mas se o Cruzeiro ganhar... Mesmo com a vantagem do empate sendo do Cruzeiro? Mesmo sim. É bem difícil, eu tô querendo não ficar em cima do muro aqui, porque senão vocês já iam me zoar, assim, fazer uma brincadeira, mas eu coloco o favoritismo do Atlético por causa dessa questão da moral do time que tá indo bem na Libertadores. Obviamente pode cair agora na quarta-feira, o que vai balançar mesmo essa questão para o final do Campeonato Mineiro. Mas para mim, hoje, se for pegar hoje, já que a gente está fazendo esse prognóstico assim, hoje para mim é o Atlético. Hoje não, quinta-feira. Depende muito de quarta-feira. Depende muito de quarta-feira. Não, eu concordo. O Cruzeiro se acertou nessa temporada, tem feito bons jogos. Alguns jogadores se destacando, chamando a responsabilidade. O Everton Ribeiro mostrando aí um belíssimo futebol. O Ricardo Goulart, que é hoje reserva do Marcelo Oliveira. A maioria das vezes que foi acionado no time titular deu conta do recado. Então o Cruzeiro tem uma base, né, formada e precisa precisa encorpar. E tem feito isso nas partidas do Campeonato Mineiro, que o time está se dedicando apenas ao Mineiro, e tem a Copa do Brasil que começou recentemente, eliminou o CSA, mas não conseguiu eliminar o jogo da volta com o Resende. Foi um acidente aquele gol, né? O Cruzeiro é um time. A gente não pode falar que ainda é uma equipe, justamente por essa questão do entrosamento que vai se melhorando e moldando a cada jogo. O Atlético já tem essa equipe, justamente porque joga junto há mais tempo, conquistou aí um belo resultado no Campeonato Brasileiro do ano passado, que brigou pelo título até a última rodada praticamente, o Atlético. Então o Atlético tem uma equipe, é um conjunto, digamos assim, e o Cruzeiro ainda está formando esse conjunto. Por isso,
eu também concordo com o Fernando, tem esse favoritismo, mas dentro de campo tudo pode acontecer, tanto é que no primeiro jogo da temporada, muita gente colocando o Atlético como franco favorito. Você, inclusive. Justamente, eu inclusive. Por essa questão, o Cruzeiro dentro de campo foi e venceu a partida. Então, clássico é clássico. E era para ter sido... Clássico é clássico, depende muito também do emocional dos jogadores. O Fernando colocou bem a situação do São Paulo. Eu não acredito que aconteça uma tragédia, o São Paulo, que está baqueado psicologicamente, consiga um resultado diferente aqui no Independência do que, ou pelo menos um empate. Não acredito numa derrota do Atlético no Independência, por tudo que a equipe mostrou na Libertadores até agora e no Independência ao longo desse um ano de estádio reaberto. Mas é melhor a gente colocar as barbas de molho, igual o Cuca, esperar de fato a partida terminar para fazer um prognóstico melhor em relação ao clássico. Pensando no Atlético e Cruzeiro, focados diretamente no Mineiro. E pela essa questão que o Cabito falou mesmo, não é nada difícil colocar o Cruzeiro como favorito. Por jogar o segundo jogo em casa, deve ter aquela questão de 90% da torcida do Cruzeiro e 10% só do Atlético lá no Mineirão. Realmente faz uma diferença isso de ter a torcida para o seu lado. Mas o primeiro jogo também faz muita diferença. Claro. Vide Champions League. Vide exatamente. League. Até surgiu alguma coisa na internet aí em relação a isso de trocar os jogos. Gilvan falando que poderia fazer essa troca, né? Mas essa inversão ela o que seria absurdo, na minha opinião também. Eu só acho o seguinte, com relação a esse jogo entre Cruzeiro e Atlético, que provavelmente acontecerá, eu acho o Cruzeiro, eu nem discordo e nem concordo muito. Eu acho que num jogo tão equilibrado, num jogo que tem uma rivalidade tão acirrada, empate, o Cruzeiro não precisa ganhar do Atlético para ser campeão. Isso é uma vantagem. Para ser campeão ele só não precisa só não tomar gol. Isso é uma vantagem. O que me preocupa com relação ao Atlético é se o Atlético vai jogar realmente focado na decisão do Mineiro, mesmo que a Libertadores, o jogo só aconteça no dia 22 ou 28 de maio. Esse é o meu ponto. Eu acho que talvez o foco do clube não esteja todo voltado para a decisão. Mesmo com o Belo Horizonte só falando disso, mesmo os cruzeirenses só falando nisso, mesmo os atleticanos só falando nisso. Internamente a gente sabe como é que é jogador de futebol. A final do Campeonato Mineiro, será que vale mais que uma quarta de final de Libertadores? Talvez se a final fosse com uma outra equipe que não o Cruzeiro, até poderia dar uma baixada nos ânimos. Eu só acho isso, porque a gente já cantou de fazer histórias aqui sobre esse negócio do Atlético entrar focado ou não. Um exemplo disso, o 6-1 contra o Cruzeiro, para o Cruzeiro no Clássico. Outro exemplo disso, o 2-1 para o Cruzeiro no início da temporada. Eu coloquei o Atlético como franco favorito, você colocou. Naquele programa que a gente fez no Mineirão, todo mundo concordou com isso. Eu vou discordar um pouquinho. Por exemplo, esse exemplo que você deu do 6-1, acho que o Atlético entrou com um psicológico totalmente diferente. O Cruzeiro poderia ser rebaixado. Não, mas aí... O Cruzeiro tinha muito mais o porquê jogar essa partida. Mas talvez para a torcida naquele dia, talvez, seria o jogo mais importante para rebaixar o Cruzeiro. Muito. Eu tô falando do jogador de futebol, não tô falando da torcida. Não, sim, mas acho que a questão de ser uma final... uma final, para mim, é muito diferente ainda do que em relação a qualquer coisa. Com certeza. Você vê a gente tem muito essa mania de achar que mineiro, jogador não gosta de ganhar, mas é título com qualquer outro. Com qualquer outro, obviamente, não, mas e título. Tem sido título estadual. Você viu o Internacional comemorando o título aí em cima do Juventude. Porra, os caras comemoraram demais. Tiraram camisa, coisa básica assim. Seedorf chorando em final ganhando Carioca. Quem que imaginou 3 anos atrás que o Seedorf estaria no Botafogo chorando o título de Campeonato Carioca? Então acho que sei lá, muito estranho a gente falar que uma final de Campeonato Mineiro o jogador vai entrar desmotivado. Não é desmotivado. A palavra que eu citei foi desfocado. Desfocado é diferente de desmotivado, na minha opinião. Desfocado é você saber que tem uma decisão ali, mas sabe, por exemplo, que na outra quarta-feira tem um jogo importante. É disso que eu tô falando. Os ânimos podem ser diferentes em relação a uma claro que, gente, o Atlético vai for contra o Cruzeiro, afinal, no primeiro jogo, tem até uma pergunta aqui, de Juiz de Fora, do Donizete Portela. Obrigado, Donizete, pela sua participação. Ele pergunta o seguinte: os jogos do Mineiro serão todos no Mineirão ou se vai ter o jogo de Independência? Não vai ter, né? Não, o jogo vai ser no Independência. É claro que a torcida do Atlético vai lotar aquele estádio, é claro que o Atlético vai estar embalado para tentar vencer o maior rival.
E para não perder no Horto. Isso é lógico. Onde tem exatamente, isso é lógico. Um bom retrospecto. Isso é lógico. E na semana que vem a resposta da torcida do Cruzeiro, para tentar tirar essa situação que pro Atlético está sendo muito boa, que é todo mundo falando do Atlético. Hoje o Atlético é tido como o melhor time da América Latina. Isso não é você que está falando. Não, é todo mundo que está falando. São os números, né? Todo mundo está falando isso. Alguns colocam o Corinthians, mas você vê no Corinthians jogar até da depressão, né? Que é um time que toca de lado, tenta achar melhor espaço, toca. Ontem não chutou no gol contra o São Paulo. Mas voltando ao assunto do Atlético, pro Cruzeiro eu acho que o peso... Tava. Mas pro Cruzeiro eu acho que essa final tem muito mais peso que pro Atlético. Pelo momento da equipe. É porque esse ano marca um momento diferente do Cruzeiro, né? A gente até publicou no domingo uma matéria falando sobre a reestruturação do Cruzeiro, que passou de time vendedor para investir bastante no departamento de futebol, na equipe principal e também nas categorias de base, para mudar aquele panorama de 2011 e 2012, que de fato foi horroroso. Foi muito ruim. O Atlético já tinha dado essa guinada, né, que o 2011 do Atlético também não foi lá essas coisas, correu o risco de rebaixamento. A gente já citou aqui a partida do 6-1, que também marcou um momento diferente do Atlético, né, que chegou o Ronaldinho Gaúcho no começo aí, em meados, né, de 2012. Dia 4 de junho. Mudou a estrutura toda da equipe, que já estava montando um conjunto forte com jogadores que vieram chegando e mostraram o bom potencial. Outros jogadores que estavam no elenco foram ou emprestados ou até foram afastados, não tiveram contrato renovado. O Atlético já tinha passado por esse momento e colheu um bom fruto em 2012 e está tentando colher melhores ainda em 2013. Então o Cruzeiro está passando por esse momento de reestruturação e a torcida está indo junto com o clube, e isso é o que é importante. Pode sim dar muitas alegrias, mas depende muito dos resultados dentro de campo. Não só da euforia fora das quatro linhas. O Atlético talvez vai tentar manter a supremacia que ele tem no estado, né? Ano passado ele ganhou o Campeonato Mineiro. Eu achei até o Campeonato Mineiro ano passado um pouco sem graça, porque o Cruzeiro nem pressão fez, né? O América tirou o Cruzeiro e o América não fez pressão no Atlético. Então a final do Campeonato Mineiro foi bem, vamos falar com toda sinceridade, foi bem derrubado. O Atlético foi lá, resolveu o problema no primeiro jogo, foi 3-0 a final, né? No jogo da Independência. Então... E para você ver como que é o futebol, nessa partida dos 3-0, quem fez até chover no jogo foi o Guilherme, que hoje está aí sendo criticado, né? Apesar de alguns aplausos para ele no jogo contra o Tombense, do gol que ele fez de pênalti, mas a situação envolvendo o empresário, que disse que está procurando outro clube para o jogador, ainda deixou a torcida um pouco chateada. Ele deixou passar, né? Foi ele que deixou, ele passou isso. Então, não adianta a gente ficar passando na mão a cabeça do Guilherme, não, porque assessor de imprensa só fala o que o jogador quer. E no caso, o empresário usou assessoria particular exatamente para postar uma opinião. E com certeza houve um consenso entre as partes para que aquele texto fosse divulgado. Exatamente, lógico. Não é porque ele fez um gol ontem contra o Tombense que as coisas também tem que... Mas o discurso dele foi nesse sentido. Né? Eu até fico pensando, não é nem fazendo juízo de valor, sabe? É pensando se é legal vaiar, se é legal não vaiar. Eu não sei, talvez se eu tivesse na hora e se eu fosse torcedor do Atlético, talvez eu vaiaria. Porque o cara que não quer vestir a camisa do Atlético, pra mim não serve. Jogador assim. Aí a outra parte tenta apoiar, porque tem que apoiar o time em todas as horas, em todos os momentos. Eu não sei, eu fico meio no meio disso. Vamos rodar, Fausto, o jogo do Atlético ontem contra o Tombense? 5-1, né? 5-1. Muito fácil, muito fácil, Acabou 10 minutos, já tinham 2 gols, tranquilo. Aí o primeiro gol, né? O Marcos Rocha tocou pro Luan, 1-0. E a zaga defesa do Tombense. Não insistiu, né? Nesse lance. O primeiro tempo foi impressionante. A Tombense totalmente apagada, depois do 2-0 do primeiro jogo, entrou como se não estivesse em campo. Então o segundo gol, o Tardelli, o segundo gol não, o defesaço do goleiro, né? Tem o Marcos Rocha, ele chama a perna direita, cruza pro Leonardo Silva. Agora o goleiro... Esse foi o Gilberto. Gilberto Silva. Ontem uma coisa bem estranha, Richarlison e Marcos Rocha invertendo bastante os lados. No jogo começa você pode fazer isso o tempo todo, né? Ainda mais com um adversário como exatamente. Esse, né? Tá aí a grande jogada do Tardelli, deu uma grande arrancada na ponta esquerda, passou o time inteiro, né? Tocou pro Jô recuar. O Jô fazer a jogadinha do Marques, do Tardelli. Total, ali, né? Total.
Aí sim o gol do Léo Silva, que quebrou um dos ossos da mão, né? Pois é. Dúvida pra quarta-feira. É uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que eu vou esperar um pouco após o vídeo e a conversa do Cuca. Mas que cabeçada que foi essa, hein? Uma chifrada. Tá aí o Jô chamando a defesa, tocou pro Guilherme, o Guilherme ajeitando, tocando para quem? Pro Josué. Fazer o gol. Muito bonito o gol, né? Toque muito Tá, mas tava muito fácil, né? Tocar ali na zaga do Tombense tava facinho. Era como tirar pirulito da boca da criança, como diz aquele velho ditado, né? Tá aí o gol de pênalti e o Atlético... Do pênalti muito bobo feito pelo Leonardo Silva. Pois é, cara, isso me preocupou um pouco também. E aí o pênalti também. Que foi mais bobo ainda, né? Tá aí o Guilherme, agora o goleiro do Tombense deu o canto direito todo pro Guilherme. Muito mal posicionado. E o Guilherme, a torcida pediu o Guilherme, hein? Chamou o Guilherme. Alexandre pegou na bola, a torcida começou a gritar o nome do Guilherme. Aí a jogada, o Luan chutou pra fora. Vamos ouvir os jogadores agora. A gente sabe da dificuldade que é, da grandeza que é uma final como essa. Mas antes disso, a gente tem quarta-feira um jogo importantíssimo e é um passo aí de cada vez. Importante para o Atlético, importante minha atuação para mim pessoalmente. Estou muito feliz pelo que a equipe produziu. Um jogo entrou com a consciência que a gente tinha que imprimir o ritmo de jogo para a gente ter tranquilidade durante a partida. Importante, né? Manter essa hegemonia e um clube com o atleta tem que ter sempre esse objetivo, né? Chegar às finais e objetivo de conquista, né? É isso que nós queremos e fizemos a primeira parte, né? De chegar ao final da competição e agora buscar o título. Uma tarde muito positiva, um bom jogo, deu para trabalhar também alguns jogadores que precisavam. Fizemos um bom jogo e merecemos vencer. A pergunta que eu vou fazer para vocês é, Fernando, o Cuca fez certo em colocar esse time do jeito que colocou ontem? Com o Bernard, com o Leonardo Silva, com o Vitor? Ele correu riscos, né? Não sei se foi realmente o certo, não. Eu acho que ele falou até depois da partida e colocou o Bernard e o Tardelli para ganhar ritmo. O Tardelli, por exemplo, já tinha combinado que ia colocar o Josué no intervalo, que realmente aconteceu, mas para dar ritmo, porque os dois estão voltando de lesões. Então, desses dois jogadores, eu até entendo essa questão para dar ritmo para o jogador. Agora, em relação a outros... Por exemplo, ele podia colocar novamente o Rafael Marques, que não vem atuando quase nunca no lugar do Leonardo Silva, poupar o jogador. Acho que não seria uma má ideia. Nas laterais, eu poderia acionar de novo o Júnior César, também acho que isso não seria uma má ideia. Ele correu alguns riscos realmente desnecessários aí, até pensando também na final contra o Cruzeiro. Vai que algum jogador é expulso, o Pierre, por exemplo, adora levar cartões amarelos, poderia ser expulso e é uma falta gigante que faria o Atlético. Então, correu alguns riscos, mas eu entendo essa ideia do Cuca de dar ritmo para os jogadores. Outros, realmente, ele poderia ter tirado. Eu até concordo, né, nessa questão do ritmo, mas no caso do Bernard especificamente, a gente vê que os adversários vão para derrubar ele mesmo, e vão direto no ombro. Né, chegam de ombro, chegam forte nele. E o Bernard aconteceu, caiu no chão, ficou reclamando, teve uma imagem do jogo, ficou claramente... visto aí que ele falou. Não, fica claro que ele está sentindo dor nesse ombro. Muita dor. Ele é o incômodo. Ele chegou a citar isso durante o jogo. Pode ser até uma coisa psicológica também, né? Não sei se foi tanto... Não sei se ele está sentindo tanta dor assim para, por exemplo, não jogar quarta-feira. Isso o Cuca mesmo já falou que ele vai jogar, mas acho que pode ser uma coisa também psicológica. Mas, obviamente, a dor ele está sentindo. O médico falando que é normal ele sentir dor e tudo. Claro, ele teve uma lesão séria. A lesão não é tão uma luxação, fácil, o ombro dele precisou ser recolocado no lugar. É normal ele sentir dor. Agora, o que tem que ser colocado na balança, de fato, se é normal ficar colocando ele nesse tipo de situação de risco. Ele poderia jogar, quem sabe, 20, 30 minutos... e ser sacado, porque o jogo já estava sacramentado até então, e isso já ajuda a pegar um certo ritmo de jogo. No caso do Tardelli, menos, porque uma lesão muscular é totalmente diferente da lesão que o Bernard teve no ombro. O Tardelli ficou em campo até quando conseguiu, foi substituído, porque na partida contra o São Paulo mesmo ele já tinha reclamado de cãibra. Claro. Né? Então, no caso dele você vê que fisicamente o Tardelli não está legal, mas é um grande jogador. Eu acho que, por caso do Tardelli, vale essa questão do ritmo. Agora, no caso do Bernard, luxação no ombro não é brincadeira.
qualquer dividida que ele vai ter, ele vai perder e vai fazer questão de perder, porque ele não vai com tudo. Não vai. E contra o Tombense não tem necessidade, tanto no jogo de lá, que ele podia ter jogado apenas um tempo, não precisava ter jogado um pouco mais, e no segundo tempo. Aliás, no segundo jogo agora, no Independência, eu teria poupado o Bernard, não deixaria ele jogar, assim como eu também não colocaria o time titular, eu colocaria um time mais... um time reserva. Vamos falar, um time não tão reserva, mas reserva. Eu até colocaria o Bernard para jogar, mas 30 minutos já... Que foi o que aconteceu, ajuda, né? Mas aconteceu porque depois que ele... por causa da lesão. Pois é. E se ele cai de mau jeito realmente? Porque o Bernard... Uma coisa é treinar. No treino, os companheiros não vão chegar junto para ele. Não. Mas no jogo isso é fato. Claro. Vocês podem perceber, o Bernard deve sim jogar contra o São Paulo. O próprio Cuca já falou, o Rodrigo Lasmar também. Mas todo mundo vai perceber que nas primeiras marcações que ele receber, os jogadores do São Paulo vão pra cima dele com uma certa... eu não falo nem que é maldade. Eu acho o seguinte, quem não tá 100%, você tá sabendo que você não tá 100%, infelizmente é problema seu. Se você tá indo pro jogo no sacrifício, você tá sabendo os riscos que você tá correndo. E não tem bobo no futebol. Não adianta falar que se fosse o contrário, se, por exemplo, no caso do Oswaldo, o atleticano ou, sei lá, o Pierre ou o Leonardo Silva não faria isso. O Oswaldo não vai jogar. Não vai jogar. O Oswaldo não joga. O Oswaldo e a Aloysio. É uma grande perda. E Rodolfo. O Rodolfo. O Oswaldo que machucou, inclusive, no jogo lá do Campeonato Paulista. Foi. O Aloysio foi contra o Galo. O Aloysio e o Rodolfo contra o Atlético. E o Rodolfo contra o Atlético também. Mas no caso do São Paulo... do Luiz Fabiano. No caso do São Paulo, era uma semifinal contra o Corinthians, era um jogo só... Então, talvez valha o sacrifício. Agora, no caso do Atlético, eu sinceramente não faria o que o Cuca fez, mas eu respeito a decisão dele. Eu só não faria o mesmo. Eu acho que colocaria praticamente o time reserva para jogar ontem lá no Independência. E agora, falando do jogo de quarta-feira, temos um prognóstico interessante, né, Fernando? Você que trabalha mais com o Atlético, a situação é: o Atlético ganhando está dentro, empatando está dentro, 1-0 está dentro. O que o Atlético tem que fazer para garantir a classificação e jogar contra Palmeiras ou Tijuana nas quartas de final? A gente já falou isso, colocar um time mais defensivo, igual ele fez na primeira partida, mesmo sendo o Serginho não tão defensivo assim, acho que vai ser um erro. Para mim é continuar com a mesma equipe que ele conseguiu a melhor campanha na primeira fase, tem todo mundo à disposição, menos talvez não tem o Leonardo Silva, mas aí tem o Gilberto Silva, tem o Rafael Marques, pode escolher tranquilamente, então é ir com todo mundo. Jogar para vencer. É ir com o quarteto ofensivo que ele tem. Eu acho que tirar um desses quatro para colocar o Josué, por exemplo, que é uma coisa que ele pode fazer para tornar a equipe um pouco mais defensiva, pensando em segurar o resultado. Mais devagar. Para mim seria um erro gigante. Colocar uma equipe mais defensiva, principalmente por jogar em casa. Até mesmo ele vai mudar a estrutura do time que ele planejou para esse início de temporada. Ele viu que os 2-0 no Morumbi lá provou para ele que essa ideia é totalmente errada. Que eu vou fazer para vocês Guilherme, você acha que o Atlético sabe jogar de outra forma? Ele mostrou, a única vez que o Cuca colocou um time para jogar dessa forma, não soube, né? Porque o Serginho também não mostrou um bom futebol. Então o Atlético ele está estruturado para fazer esse jogo que a gente está vendo aí. Agudez pelas pontas, esse quarteto aí ofensivo. Agudez pelas pontas. Na minha opinião, eu discordo do Cuca no sentido que ele coloca o Richarlison para jogar na vaga do Júnior César. No meu time titular do Atlético, o Júnior César ainda era esse jogador para compor ali a lateral esquerda. Por quê? Porque o Bernard, né, em 100% de sua condição, ou até mesmo o Luan, quando entra para fazer esse papel, ele já é bastante ofensivo, ele vai muito para o ataque. E quem dá essa proteção maior ao setor esquerdo é o Júnior César, que ele foi sacrificado pelo esquema tático do Cuca, usado no Atlético nesse começo de temporada e no fim do ano passado, o Campeonato Brasileiro do ano passado. Por quê? Porque ele foi um jogador que apoiava muito no Fluminense, no São Paulo, no Flamengo. E aqui o Júnior César mudou o estilo de jogo. Mas para quê? Para encaixar no esquema que o Cuca pediu. O Richarlison, ele avança bastante, deixa muito espaço na lateral esquerda do Atlético. Tanto que no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, o primeiro da fase de classificação, os gols saíram nas costas do Richarlison. Então fica sem aquela proteção que o Júnior César conseguia dar ao setor.
Em tese ele ficava assim, o futebol dele comprometido, mas pelo esquema do Atlético. O Richarlison não consegue dar essa consistência de marcação nesse lado esquerdo, justamente porque o Atlético é um time bastante ofensivo. E mudou o esquema de jogar contra o São Paulo e não conseguiu mostrar o mesmo poder. E tem a questão também de quarta-feira, porque o Richarlison jogando dessa maneira mais ofensiva, igual você falou, o Bernat teria que voltar bastante, coisa que quando ele foi acionado contra o Tombense, ele não conseguiu voltar toda hora. Acho que ainda sentindo um pouco desse incômodo no ombro, não dá pra saber, e obviamente, se é por causa também, disso. Né? E a marcação dele é uma coisa básica, é só para cercar, para incomodar ali. Até dá tempo dos volantes chegar. Para quem nunca viu o Bernat ao vivo, o Bernat é aquele menino da escola, que você não dá nada para ele, que cresce e joga, aquele baixinho que sabe jogar futebol, mas ele não tem condição física ainda de um atleta... Não vou falar profissional, lógico, ele é profissional e joga muita bola. Mas ele ainda precisa ganhar, ele precisa ganhar Copa. Na Europa, por exemplo, ele não jogaria. Ele tomaria uma e saía do campo. Não tem muito segredo, ele tem que ganhar um pouco de massa. Ele até ganhou, né? Ele até ganhou um pouco já. Depois perdeu, ficou doente. Depois perdeu, né? Tá faltando, tem que tomar mais danoninho. Tem que... Brincadeiras à parte, mas ele perde muito fácil também a massa que ele ganha, né? Mas é isso, ele é muito pequeno, ele é muito franzino, então qualquer porrada que ele tomar vai sobrar pra ele, não tem jeito. E é por isso que eu acho que, essa é a minha opinião, é que o Júnior César, de fato, é uma peça mais importante pro Atlético, ali na ala esquerda, do que o Richarlison. É óbvio que o futebol dele, que ele apresentou no Flamengo, né, de um jogador de maior apoio, também no São Paulo e Fluminense, fica aquém desse esperado, mas é em prol do sistema do Cuca. Né? O Atlético conseguiu fazer um bom campeonato brasileiro com o Júnior César. Sim. E ele falar que ele não conseguiu manter o mesmo nível no Campeonato Mineiro, para mim é um erro, né, porque o Cuca quis apostar num Atlético diferente. Porque é o estilo do Cuca, ele gosta de laterais que apoiam bastante. Mas o Atlético estava dando certo de uma forma e ele preferiu mudar de uma hora para outra e apostar no Richarlison. Agora tem outro detalhe. A gente está falando que o Atlético tem um ótimo time, que provavelmente classificará, que tentará dar outro espetáculo para a sua torcida. Mas vale lembrar que os primeiros 25 minutos contra o São Paulo foram aterrorizantes. Era para o São Paulo, não tô brincando, ter feito uns 3-0 naquele jogo. O Ademilson errou 4 gols. O Ademilson talvez seja titular, né? Sem Aloysio e Oswaldo, ele pode ser acionado ali do lado do Luiz Fabiano, mesmo não tendo nem de perto aquela velocidade que os dois têm. O detalhe é claro que eu já falei isso aqui várias vezes, o se no futebol é uma coisa muito complicada, né? Se o Ademilson tivesse marcado aquele gol, que o placar estava 1-0 para o São Paulo, o Ademilson recebeu a bola no meio da área, de frente para o Vitor. Era ele e o Vitor. Ele baianou, né? Deu uma de baiana, aquele lateral que passou pelo Atlético, só chutava a bola por cima do gol. Isolou a bola por cima do gol. Talvez, se fosse o Luiz Fabiano ou um outro atacante de mais experiência, não perder. Sinceramente, eu não perderia. Não tem como perder. A bola foi no seu pé, você e o goleiro. O gol é muito grande, gente. Não tem condição. Eu sou camisa 9, eu tenho faro de gol. Você vendo aquele lance com mais calma, você vê que ele tenta virar o pé no momento errado. Ele tentou virar o pé e mandou por cima. Mas, focando aqui, Guilherme, focando. A preocupação é, se o Atlético deixar o São Paulo jogar do jeito que jogou a primeira metade do primeiro tempo, o Atlético está em apuros. Porque a gente pode questionar aqui a qualidade do Ney Franco, a gente pode questionar a qualidade do time do São Paulo, mas a qualidade individual desses jogadores do São Paulo você não pode. Luiz Fabiano não erra gol. Paulo Henrique Ganso está crescendo de rendimento. O Rogério Ceni não deixa você cobrar o pênalti. Não deixa você cobrar. O Rogério Ceni, se for cobrar o pênalti em cima dele. O Jadson é o camisa 10 da atual seleção brasileira, não que isso seja grande coisa, mas é um cara de respeito, é um cara que você tem que respeitar. Desde quando o Jadson chegou ao São Paulo, né, que ele começou a fazer partidas ruins, o Jadson hoje é outro jogador, muito mais importante do que aquele que esteve no São Paulo no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo. E o São Paulo, o problema está todo desmontado, é um time todo desmontado. Não vai ter o Lúcio,
que fez o que fez. O que é ótimo para o São Paulo, convenhamos, né? Não vai ter o Rodolfo, né? Não vai ter o Rodolfo, que querendo ou não foi titular do São Paulo durante bastante tempo, perdeu a posição para o Lúcio e para o Rafael Tolói também, que é o jogador que o Ney Franco gosta bastante de utilizar na zaga. Tem a volta do Luiz Fabiano, mas perde o Aloísio, que seria também uma boa opção de banco. Eu acho que a situação do perder o Oswaldo é... O Oswaldo, bem lembrado, mais crítico. É o mais crítico. Porque o Oswaldo é a válvula de escape do São Paulo. Exatamente, a jogada pela ponta que o São Paulo hoje não tem. Que pode ser, vou até fazer um chute aí, mas pode ser feito um pouco até pelo Jadson também, pela velocidade, deixando o Ganso um pouquinho mais centralizado. O Ganso até que fez uma boa partida nesse começo contra o Atlético, um dos principais jogadores era o Ganso. Por mais que a gente olhe para ele e veja aquele sono que ele tem para jogar, ele com os passes dele, ele faz diferença. Não, ele é um grande jogador. Já provou isso no Santos milhares de vezes. Então eu acho que essa jogada pela ponta pode ser feita um pouco mais pelo Jadson, até pegando a lentidão da defesa do Atlético. E lembrando que nos 25, 30 minutos iniciais, o próprio Cuca reconheceu isso na coletiva do primeiro jogo, o Ney Franco deu uma aula tática para o Cuca, né? Porque os volantes do Atlético ficaram perdidos. Né? Eles estavam marcando ali nas costas. Não. Foi desastroso. Dos meias do São Paulo. Foi desastroso. Os meias do São Paulo estavam ali com toda a liberdade para fazer as criações. Era para o São Paulo ter liquidado essa situação no primeiro tempo. Na minha opinião. Só que aí o São Paulo não teve a capacidade de fazer isso e deixou o Atlético jogar. Você não pode deixar um time igual o Atlético jogar. Aí o Lúcio me faz aquilo. O São Paulo está jogando mais com o nome que tem a tradição na Libertadores do que propriamente com o futebol apresentado dentro de campo. Conseguiu a classificação, as fases de oitavas de final da Libertadores no último suar do relógio, fez uma partida boa com o Atlético nos primeiros 30 minutos do jogo de ida das oitavas e depois se perdeu totalmente em campo. Então o Atlético é time mais preparado para seguir na competição do que o São Paulo. Com certeza. O Atlético só não classifica para as quartas de final se acontecer, na minha opinião, um desastre. São acho 46 jogos, né? De invencibilidade como mandante, então pelo menos isso já é uma grande coisa. Já é um grande feito. Ainda pode perder por 1-0, que é muito difícil esse placar. Pela ofensividade das duas equipes, 1-0 só no placar é muito difícil. Mas pode empatar também. O preocupante é que, por exemplo... Só é eliminado se perder a invencibilidade de 45 jogos. O Atlético está próximo aí de atingir uma marca de 2 anos de invencibilidade exatamente. Em casa, que é importante. O São Paulo está anunciando aqui que o Oswaldo veio para Belo Horizonte, mas ainda não sabe se ele joga. Dificilmente ele joga internauta. Estão me criticando aqui porque eu falei que eu falei que o Bernard não podia ser profissional. Quem acompanha aqui entendeu o que eu quis dizer. É claro que ele é não vou falar um baita profissional. Ele é um ótimo profissional. É claro que ele é jogador de futebol, é claro que esse menino é craque. Mas o que eu tô falando, se ele quiser dar sequência na carreira dele, na Europa, por exemplo, se ele não ganhar massa, ele não aguenta. É isso, quem acompanha um pouquinho de futebol entende. É como falam muito também do Neymar. Que alguém vai falar que o Neymar não é profissional, mas antes ele tinha um corpo mais franzino. Claro, hoje, não que hoje ele seja muito grande, mas antes ele tinha um corpo mais franzino. Mas são 7 quilos de diferença, né? Já. É claro que não precisa ser um Hulk da vida, que o Hulk é um touro, né? O cara é alto e eu ia te pedir pra imitar o Hulk, mas... Não, primeiro eu ia ter que ficar verde aqui. Exatamente, eu não vou forçar a barra com você. Mas é claro que a gente não quer que o Bernard... Pega 30 quilos de massa. A pessoa que mandou a mensagem aqui entendeu o que eu quis dizer. Não é possível, né? Menos, torcedor. Eu vou focar no trabalho aqui que é melhor. Prognóstico para São Paulo e Atlético e São Paulo, Fernando. O que você acha? Classificado? Não, classificado eu acho que você já vai me falar o que vai acontecer. Bom, mas existe alguma situação em que o São Paulo pode reverter esse jogo? Nossa, acho que... favoritismo do Atlético por jogar em casa, por isso tudo que a gente já vem falando aqui, pelo que o Guilherme falou dos desfalques que o São Paulo tem, então eu acho que o Atlético é amplo favorito. Só, para mim, perde apenas se tiver um caso extraordinário igual o do Lúcio, já ia falar Lucas. Isso. Igual o do Lúcio, do jogador expulso ainda no primeiro tempo. Então eu acho que o Atlético é favorito, mas se tratando de São Paulo, é difícil cravar, mas... Igual eu falei, para não ficar em cima do muro também. Você acha que o Atlético no final, eu acho que o Atlético classifica
pelo menos com um empate aí. E você, Guilherme? Para mim, o Atlético consegue a classificação. Vencendo? Vencendo o jogo. Eu acredito que o Atlético tem totais condições de vencer o jogo justamente por essa questão do São Paulo estar aí desmontado, sem peças importantes em cada setor do campo. Né? E volta o Luiz Fabiano, jogador importante, mas uma andorinha só não faz verão. O Atlético tem mais time que o São Paulo, então tem tudo para conseguir essa classificação e ter aí, quem sabe, um mini campeonato paulista pela frente na Copa Libertadores. Eu acho que o Atlético classifica até com uma certa tranquilidade. Só tem que tomar cuidado, e eu sempre falo isso aqui, que a defesa do Atlético ainda não está preparada. Caso o São Paulo faça o gol primeiro, a situação pode ficar um pouco mais tensa do que os atleticanos estão prevendo. Então, Hever, então Leonardo Silva, então Gilberto Silva, Vitor, Marcos Rocha, Júnior César, Richarlison, quem for jogar, atento a isso, porque se tomar gol de cara, a coisa pode não ser tão alvinegra ao término do jogo. Mas eu acho que o Atlético vence, é mais time. A sensação que dá quando o Atlético tá jogando é que eles estão brincando, né? Que eles estão se divertindo em campo mesmo. Então, A última vez que alguém falou isso, deu problema, né? Mas aí depois ele confirmou que falou, né? Mas é isso engraçado essas coisas. Mas é isso. Bom, o Atlético é um time que tá pronto. O São Paulo não está pronto. Quem viu ontem São Paulo e Corinthians, deu dó do São Paulo jogando futebol contra o Corinthians. Deu dó. Não assustava o Cássio, só um chute no jogo inteiro que o São Paulo deu. Isso para um time igual o São Paulo, para um time igual o Corinthians, não acrescenta nada no futebol hoje. O Corinthians, na verdade, ele tem um sistema muito sólido de equipe. É aquele jogo chato de futebol, né? Igual o Fluminense, como o Fluminense ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Chato de resultado, que tenta achar o melhor momento e a melhor situação para fazer o gol no adversário. É por isso que o Atlético chama atenção. Porque joga pra frente. É igual o Bayern de Munique, joga pra frente. Gente, antes o Bayern de Munique é uma coisa, o Atlético Mineiro é outra. Mas estilo de jogo. O estilo de jogo, de velocidade, de correr pelos... com dois pontas rápidos. Agudez pelos flancos. Agudez pelos flancos. É claro que você não pode comparar o Tardelli com o Ribéry ou o Bernat com... Você fala na questão na feiura. Ao contrário, né, Fernando? Você que gosta muito de futebol internacional. Você pode comparar o Ribéry com o Tardelli na questão da figura. Aí sim, aí dá pra fazer uma bela comparação. Por que o Bayern de Munique chama tanta atenção? Porque joga bonito, porque joga pra frente, não tem esse jogo chato que Fluminense e Corinthians têm. Ou que para alguns o Barcelona também tem. Só que o Barcelona fez um gol contra o Betis que eu parei também de achar que é chato. Taticamente, o futebol alemão tem dado show. Sensacional. A gente vê isso aí. O futebol brasileiro tá atrás, tá muito atrás. Deixou de ser, de fato, protagonista, não só com jogadores diferenciados, né? Quem aí não tem saudade, não é saudosista do futebol, em ver o Rivaldo em alta frequência aí no futebol, jogando o fino da bola que jogou, o próprio Ronaldo Fenômeno, o próprio Ronaldinho Gaúcho, o Kaká com as arrancadas. Todos jogando fora, né? Todos jogando em alto nível fora do país. Hoje a gente tem o Neymar, que quando joga pelo futebol brasileiro, na maioria das vezes dá o seu show, mas é muito mais fácil você pegar um marcador do Mojimirim do que enfrentar aí. E mesmo assim não foi fácil, foi 1-1 e o Santos ganhou nos pênaltis. Ele ainda não fez gol, né, no jogo normal, no tempo normal. Então, a seleção brasileira, dependendo muito de um jogador ainda que de bagagem internacional tem muito pouco, infelizmente não tem como esperar muito da seleção. Olha que eu já postei que o Brasil ganha a Copa, hein? Não, mas o que salva o Brasil é que vai jogar em casa. O que salva o Brasil é que vai jogar em casa. Porque com esse time inexperiente internacionalmente, jogando na Europa ou jogando em outro continente, o Brasil seria, na minha opinião, um time... De quartas de final. Não, às vezes nem isso, infelizmente. Bom, internauta, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Hoje o programa se estendeu demais. O Fausto e o Sidão já estão olhando para mim aqui com cara feia. Obrigado, Fernando, pela participação aqui comigo mais uma vez. Obrigado, Cabido. Obrigado, Guilherme. E sempre chamando para o internauta para assistir o Super FC pelo Mundo, falando aí de futebol internacional, com vários videozinhos legais que a gente chama. Vamos lá. Obrigado, Guilherme. Você aqui mais uma vez comigo, hoje até com um banquinho mais alto. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Pelo um abraço banquinho. Pro internauta. Não, o banquinho ele já tá sempre aqui, né? A gente só o adequa de acordo com
a altura de quem vai participar com a gente. Então tá bom. Então um abraço para você, internauta, que tá aí acompanhando o esporte.com e que tá sempre ligado no Super FC. Mandar um abraço também pro telespectador mirim que a gente recebeu aqui hoje, o Cidinho, né? O Cidinho. Filho do Sidão. Um abraço para todo mundo aí e pro Cidinho também. Pro Cidinho, o nome dele é Caio, tá? É, Caio. Grande Cidinho. É isso aí, grande Cidinho. Olha o Cidinho aí. Aí o Cidinho olhando pra câmera, perdido. Dando oi, dando tchau. Agora o Sidão voltou a câmera pra mim. Pra eu só responder uma pergunta aqui do Gabriel de Montes Claros. Obrigado, Gabriel, pela sua participação. Quem vocês acham? Vocês acham que o Galo está com pinta de campeão da Libertadores? Eu já falei que o Atlético, pra mim, tem o melhor time da América Latina. É o favorito à conquista do título. Tô me sentindo em Montes Claros. E um abraço pro amigo aí. Eu só gostaria de lembrar aos torcedores que tenham cuidado na quarta-feira. São 2 jogos em Belo Horizonte, um no Mineirão, outro no Independência. O jogo do Cruzeiro não menos importante. Claro que para a torcida do Cruzeiro não é menos importante, mas tomar cuidado ao ir no Mineirão. O jogo está praticamente ganho. E torcida do Atlético, por favor, se comporte dentro da Independência, tá bom? Um grande abraço e até lá.